Olá, amigos do Aviação Sem Mistério, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aviação Sem Mistério. O episódio de hoje é um bate-papo sobre muita coisa que aconteceu aí no mês de agosto e no mês de setembro. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu faço votos que esteja tudo bom, que esteja tudo bem com todo mundo aí. Tô indo aqui para o aeroporto de Congonhas, nós vamos fazer um voo para Uberaba. Gente, vamos falar um pouco sobre o acidente do Passaredo? Vamos conversar um pouco sobre o acidente do Passaredo, que aliás, o título do vídeo é esse, né? O acidente do Passaredo. Aí você vai falar assim pra mim: poxa vida, Samir, mas o acidente foi no dia 9 de agosto e hoje já é dia 17 de setembro, ou seja, já se passou aí 40 dias aí, você só vai vir falar do acidente agora? Pois é, galera, é isso daí. Como eu disse para vocês em outros vídeos, em primeiro lugar, eu sou piloto de linha aérea. Eu não sou youtuber, tá? Eu, quando vou saber de um acidente desse, o acidente já aconteceu. No dia 9 eu estava voando. Aí eu cheguei em Fortaleza e dormi, porque eu tinha voado a madrugada inteira. Quando eu acordei às 4h30 da tarde, que me avisaram do acidente, foi até a minha esposa que me avisou. Ela falou: olha, infelizmente caiu uma aeronave e todo mundo faleceu. Cara, quando você pega uma notícia dessa, teu estômago torce. Acidente aéreo é uma das coisas mais horríveis que tem. Primeiro porque é muita gente que perece, né, que perde a vida simultaneamente, o que por si só já é um negócio fora do comum, né? E o segundo, que a gente tá envolvido nesse processo. A gente está cheio de amigos voando aí, tem nossos familiares que também voam, tem nossos amigos que são pilotos em outras empresas. Quando eu vi as imagens, eu fiquei assim, não tenho nem palavras para dizer para vocês como é que eu fiquei, tá? Aquilo ali é uma das coisas mais bizarras que pode acontecer em qualquer acidente aéreo, que é o LOCI. LOCI, é o Loss of Control in Flight. A gente tem uma sigla para isso que chama LOCI. Agora, esse Loss of Control in Flight é o que precisa ser desvendado. Quando acontece um acidente desse, a primeira coisa que a gente precisa fazer é manter a calma e não sair falando o que aconteceu. Por quê? Só quem tem essa autoridade para fazer isso é o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigações e Prevenções de Acidentes Aéreos. Eu já tive lá no CENIPA, lá em Brasília, vou até deixar umas fotos aí, a gente lá no CENIPA, lá o ano passado, no Congresso de Segurança de Voo que tem. Eu vou lá representando a ASAGOL, a Associação dos Pilotos e Comissários da empresa a qual eu trabalho, chama-se ASAGOL. E a estrutura que o CENIPA tem é espetacular, tá? Só Estados Unidos, França, Inglaterra e alguns países da Europa que tem a estrutura que a gente tem. E se falando em acidentes aéreos, em previsão de acidente aéreo, o CENIPA é uma das maiores estruturas e mais respeitadas do mundo, tá? Então não adianta ficar falando: ah, mas foi gelo, ah, mas foi isso, foi aquilo. Meu, tem que esperar o CENIPA. E aí eu olhei aquilo, não tive tempo de gravar nada, também não achei de bom tom falar nada. Gente, é como eu disse, eu sou piloto profissional. Eu sei o que é passar por um acidente. Eu sei o que é estar numa empresa e a empresa passar por um acidente onde tem um monte de vítimas. Porque eu já passei por isso. Eu já estive numa empresa na qual nós tivemos um acidente onde pereceu todo mundo. Então, assim, é muito pesado, tá? Esperar os relatórios do CENIPA, e aí em cima dos relatórios do CENIPA, aí a gente faz o que tem que fazer, conversa, especula, mas em cima do relatório, em cima de foto, filmagem e fato, a gente tem que esperar, tá certo? E saiu o relatório preliminar do CENIPA. O que é o relatório preliminar do CENIPA? Nada mais do que contar com a ajuda do CVR e do FDR, que a gente chama, são dois equipamentos, Cockpit Voice Recorder e Flight Data Recorder, tá? Cockpit Voice Recorder, o nome em inglês está dizendo, grava os sons e as gravações de rádio do cockpit, que é a cabine de comando. E o Flight Data Recorder grava os parâmetros de voo do avião, que hoje em dia a aviação aí é toda eletrônica, são centenas de parâmetros. No Boeing são milhares de parâmetros, tá? Tudo, qualquer luzinha
você ter uma ideia do nível, até quem está com a mão no manche, o equipamento consegue, de certa forma, descobrir, tá? Então, assim, eles fizeram o que? Eles sincronizaram o Flight Data Recorder, o Cockpit Voice Recorder, que a gente vulgarmente chama de caixa preta, que não é preta, é laranja, que é para poder facilitar a localização no sítio do acidente, né? E é sítio mesmo que eu quero dizer, sítio é local, essa é a palavra técnica. Sincronizaram as comunicações de tráfego aéreo e os canais dos microfones dos pilotos lá, tá? Então, o que mostrou? Mostrou que o voo transcorreu de certa forma normalmente até um determinado momento. Eles estavam passando por uma área de formação de gelo bastante intensa. Logo após, uns 15, 16 minutos depois da decolagem, eles ligam o sistema de antigelo das hélices e dos motores e logo em seguida ligam o frame anti-ice. O frame anti-ice, que é o, vamos traduzir em português aí, é o degelo das asas. Turbohélice voa em nível onde a formação de gelo é comum. E não foi o primeiro acidente na qual a formação de gelo estava presente no cenário do acidente. Na American Eagle, lá nos Estados Unidos, também teve um caso desse, aonde formou-se tanto gelo no avião que deformou-se o aerofólio, né? Mudou-se aerodinamicamente a asa do avião, e aí o avião perde a sustentação e acaba perdendo o controle e vem descendo no parafuso até o solo. Foi exatamente o que a gente viu aí no acidente do Passaredo. Agora, o que eu percebi lendo o relatório foi o seguinte, que em algum momento ligou-se o frame anti-ice, houve uma mensagem de falha do sistema e eu, lendo o relatório, não percebi o sistema ser ligado novamente. Houveram 3 mensagens de degradação de performance da aeronave e nós não percebemos, através do relatório preliminar do CENIPA, que a tripulação tenha tomado alguma medida com relação a isso. Se tomou, não consta do relatório, tá? E a priori no relatório não consta que eles tomaram alguma medida para tentar alguma medida para corrigir ou para tomar outro rumo com relação a essas mensagens que foram aí as mensagens de low cruise speed, high degraded performance e increase airspeed. Então, assim, a gente não percebe que houve alguma atitude dos colegas tripulantes em relação a isso. Será que eles fizeram alguma coisa? A gente ainda não sabe. Será que eles não fizeram? Também não sabemos. Porque, como eu disse, o relatório é preliminar, tá? Ainda a investigação está em curso. Nada, nem ninguém pode dizer que foi total responsabilidade da tripulação, total responsabilidade de algum equipamento a bordo que não tenha funcionado. Temos que aguardar os relatórios finais e as conclusões finais do CENIPA, tá certo? O que eu digo para vocês é o seguinte: a aviação, os pilotos fazem simulador, são treinados, nós treinamos situações de emergência e nós buscamos o número zero acidente. Nós buscamos o fator de 100% de segurança em nossas operações. Porém, a estatística mostra que não existe o número zero de acidente. Infelizmente, o destino e as fatalidades acabam se encontrando e a gente ainda tem a ocorrência de acidente aéreo muito raramente. Nós passamos aí desde 2007, nós passamos 17 anos sem nenhum acidente aéreo com uma empresa de transporte aéreo regular no Brasil. Inclusive eu estou passando nesse momento em frente aonde nós tivemos a ocorrência desse acidente, que foi aqui. Lembra do Airbus da TAM, que varou a pista aqui, caiu aqui em Congonhas? Ó. Então, estamos passando exatamente, ó, que estamos chegando aqui no aeroporto de Congonhas. Nós vamos passar exatamente em frente, aqui, ó, a cabeceira 17 aqui de Congonhas. Vocês podem ver o EMAS ali, né? Que é aquela área de escape que foi construída, já falamos disso aqui no canal. Então foram 17 anos sem acidente aéreo. Então, assim, quando acontece um acidente desse, é muito traumático. E eu já deixo aqui
todo o meu respeito, a minha solidariedade a todos aqueles que perderam familiares e amigos nesse acidente. A aviação continua em frente, a gente continua bolando procedimentos e processos que aumentem ainda mais a segurança de voo. E os acidentes vão nos deixando lições dolorosas daquilo que nós devemos evitar e daquilo que nós devemos implementar para que esse tipo de acidente não ocorra mais. Aqui está o memorial que foi construído em função do acidente da TAM, lá em 2007, na qual eu perdi um conhecido nesse acidente. Um dos comandantes, o comandante Stefanini, o Kleiber também, eram dois comandantes, tá? Era o Kleiber e o Stefanini. E eu conhecia o Kleiber de vista e o Stefanini eu conhecia o pai dele, que era o comandante Rafael de Sacco, que foi um dos pioneiros da aviação brasileira. Foi comandante de DC-3, de C-47, de Curtis Comando, que é uma aviação aí dos anos 50. Eu almocei muitas vezes com ele na pensão dele, no hotelzinho que ele tinha, na época que eu estava brevetando ainda o piloto comercial, quase 40 anos atrás. Aqui chegando aqui no aeroporto de Congonhas, aqui na rua Baronesa de Bela Vista, onde eu deixo o carro no estacionamento. Eu vou deixando o meu abraço para vocês aqui, o meu muito obrigado. Agradeço por vocês estarem aqui conosco no Aviação Sem Mistério. O vídeo de hoje é um bate-papo aqui de dentro do carro mesmo. Como eu disse para vocês, nem sempre dá para filmar, mas às vezes esse bate-papo aqui ele pode ser muito importante também, principalmente para você aí que é nosso inscrito. Então se inscreve aí no Aviação Sem Mistério, é de graça, não tem custo. Esse mês estamos sorteando camiseta, o mês passado não deu para sortear pelo tempo da gente, que foi muito curto. O mês de agosto foi um mês em que a gente voou bastante, e setembro está sendo bom também, o que é ótimo, porque lugar de piloto é no avião, é voando. Tá bom, pessoal? Forte abraço, muito obrigado, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo.